Fala galera, tudo bem com vocês? A gente decidiu fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre os novos tons de Gora Royal. E aí a gente foi lá pedir ajuda da galera do Amor Acobreado. Então eu separei várias perguntas para responder. E agora a gente vai tópico por tópico. Hoje é sábado, então o salão tá funcionando. Mas se eu não fizer esse vídeo hoje e postar ele na segunda-feira, eu sei que as meninas vão me matar. Então vamos começar, tá? A gente vai falar do lançamento... Deu ruim. A gente vai falar do lançamento da Schwarzkopf Dusted Rouge. E junto com as novas cores, a gente ainda tem o Pastel Fire. Tudo bom? Eu não sei se vai estar focando. Cadê o foco? Isso aí. E a maior quantidade de dúvida era sobre o Pastel Fire. Então vamos lá. Primeira pergunta da Sofia Albuquerque. O que é? Para que serve, como usar e quais as proporções, né? Onde vive, do que se alimenta, está em extinção. Bom, primeiro de tudo, gente, o Pastel Fire, que é esse daqui, ele é uma ferramenta de coloração. Ele foi criado com o intuito de misturar com qualquer cor de Dusted Rouge para poder criar um tom pastel. Ele surgiu da necessidade que a gente tinha de deixar as cores de Dusted Rouge mais claras e mais naturais. Ele tem uma leve direção de tom frio, mas não é o bastante para esfriar a cor necessariamente, mas e sim neutralizar um pouco o fundo de clareamento. E ele é composto de um tipo de precursor de cor, que é aquilo que a gente tem antes da formação do pigmento. Esse precursor de cor que tem no Pastel Fire, ele se junta com o precursor de cor que tem na coloração e cria uma pigmentação nova. Então ao misturar o Pastel Fire com uma coloração, eu estou alterando o tipo de pigmento que eu trabalho. Então não dá pra falar que ele é um diluidor, porque o que ele faz não é exatamente diluir o pigmento. Ele transforma aquele pigmento em um pigmento tom pastel. Como que a gente vai usar esse Pastel Fire? A gente vai misturar ele com a coloração. E aí tem várias proporções que podem ser usadas. A recomendação da marca é você usar o Pastel Fire na proporção de 1:1, né? Partes iguais, até 1:6. Mas honestamente, eu já fiz misturas com Pastel Fire que eu usei 1:10 e a cor ficou incrível. A gente só tem que tomar muito cuidado, porque se eu estou usando o Pastel Fire diluindo uma coloração que está acima do tom 7, ela já não tem muito pigmento de base. Se eu fizer uma diluição muito grande, ela vai ficar loira. Então tem que tomar bastante cuidado. Agora, por exemplo, tem um tom de Dusted Rouge que é bem forte, que é o 7982. Ele é muito forte. Então eu uso bastante ele com o Pastel Fire para criar tom rosa. E aí eu posso abusar na diluição. É ele que eu já usei 1:10 e ficou num rosa pastel super legal. Só que aí é uma coisa que a gente tem que ir testando, porque essa diluição, cada diluição que você fizer, vai te dar uma cor diferente. Então só tomem cuidado com a diluição, porque se você fizer uma diluição grande em tons que já são claros, vai ficar tudo loiro. Segunda pergunta da Thaís Rangel. O Pastel Fire ajuda a conseguir uma base clara em cabelo virgem para depois seguir com a coloração? Ele clareia até quantos tons de tinta? Bom, se você usar o Pastel Fire puro no cabelo, com 30 ou 40 volumes, ele vai clarear um pouco o seu cabelo. Num cabelo natural, ele vai clarear até 3 tons. E num cabelo colorido, até 2 tons. Mas vai depender muito da quantidade de pigmento que tem nesse cabelo. Ele não foi criado para isso, mas ele pode ser usado com esse intuito também. Eu já fiz algumas experiências de usar o Pastel Fire puro no cabelo, tanto no cabelo natural quanto no cabelo colorido. Um cabelo natural eu consegui um tom muito bonito, e aí dependendo da base, né, e da espessura do fio que você tem, ele vai ajudar a clarear bem o cabelo. E no cabelo já colorido, usando o Pastel Fire, o que eu consegui foi clarear um pouquinho essa base e deixar ela um pouco mais neutra. Por exemplo, se você usar o Pastel Fire em cima de um cabelo que acabou de ser colorido com 777, você vai conseguir clarear um pouco esse cabelo, ele vai chegar ali num 8, e ele vai diminuir um pouquinho a intensidade do laranja, mas é pouca coisa, tá? Isso porque a gente está usando o Pastel Fire para uma coisa que, na verdade, ele não foi criado. Que ele foi criado para ser misturado com as colorações. Terceira pergunta da Jordana Luiz. O Pastel Fire é como uma super clareadora? A resposta, sim, direta e reta, é não.
o Pastel Fire não é como uma super clareadora. Ele não tem o mesmo poder de clareamento de uma super clareadora e não tem o mesmo poder de neutralização de uma super clareadora. Ele é mais fraco, ele clareia menos e ele não tem pigmentação. O que ele tem é um precursor de cor que foi desenvolvido para juntar com outro precursor de cor, no caso de uma coloração permanente, e transformar essa cor em uma cor diferente. A super clareadora trabalha de forma completamente diferente. Uma super clareadora, ela clareia ali de 4 a 5 tons e ela já tem uma quantidade maior de pigmento mesmo, sabe? Já é um precursor formado. E aí esse precursor de cor que já é formado, tem uma quantidade maior, ele vai se encarregar de mudar a tonalidade do cabelo. Então, o Pastel Fire ele não é uma super clareadora. A gente pode dizer que ele seria uma super clareadora mais fraca, mas também seria errado, porque ele não é uma coloração. Ele me dá clareamento, ele transforma a cor que eu estou trabalhando, mas como é que eu vou explicar isso para vocês? A formulação do Pastel Fire é completamente diferente de uma super clareadora. Então ele não vai trabalhar da mesma forma que uma super clareadora. Próxima pergunta veio do Instagram, @MaryPFerreira. O Pastel Fire agride mais pelo seu poder de clareamento ou é igual à coloração mesmo? Ele não agride mais pelo poder de clareamento. O poder de clareamento que o Pastel Fire tem é o mesmo poder de clareamento de uma coloração permanente normal. Então ele não vai agredir mais o cabelo. Ele vai fazer a mesma coisa que uma coloração pode fazer. Porque a função do Pastel Fire não é clarear o cabelo, e sim mudar a pigmentação. É claro que a gente pode usar o Pastel Fire para clarear. Aí eu tenho que tomar um pouco de cuidado. As perguntas sobre Pastel Fire eram basicamente essas. Aí eu quero adicionar algumas informações para clarear um pouco mais a ideia de vocês. A gente criou o Pastel Fire com o intuito de transformar as colorações de Dusted Rouge em tons pastéis. Só que o Pastel Fire ele pode ser usado com qualquer coloração de Gora Royal. Se eu quiser usar o Pastel Fire com 877, eu posso usar. Eu só preciso ter noção que eu estou transformando aquele 877 num tom mais pastel, um pouco mais neutro, e dependendo do oxidante que eu utilizar, ele vai clarear mais do que ele deveria, porque eu estou adicionando tons de clareamento quando eu misturo o Pastel Fire, tá? Outra coisa, quando a gente mistura o Pastel Fire na coloração, ela fica com uma textura mais cremosa, tá? Isso é normal, porque às vezes vocês estão acostumadas com a consistência normal da coloração, a consistência normal de Gora, e aí quando eu misturo com o Pastel Fire, ela fica um pouco mais cremosa. O Pastel Fire... tinha uma pergunta sobre oxidante, cadê? Próxima pergunta também é da Thaís Rangel. O Pastel Fire é usado sozinho? O oxidante é descartado ou precisa usar também? Precisa usar o oxidante também, tá? O Pastel Fire ele não pode ser usado sozinho no cabelo. Se eu quiser usar o Pastel Fire puro no cabelo, eu ainda preciso misturar o oxidante. E quando eu faço a mistura da coloração com o Pastel Fire, por exemplo, 40 gramas de 877, 40 gramas de Pastel Fire, eu tenho 80 gramas de massa, então eu preciso colocar 80 gramas do oxidante. Se eu estou usando o Pastel Fire com o intuito de clarear mais o meu cabelo, eu vou usar o oxidante de 30 ou de 40. Se eu estou usando o Pastel Fire no intuito de tonalizar o meu cabelo para um tom mais pastel, aí eu vou usar com 10 volumes. Eu não vou usar sempre com 30, ou sempre com 40, ou sempre com 10. Eu preciso analisar a situação que eu preciso fazer, se eu quero clarear ou só pigmentar, e escolher o oxidante de acordo com o que eu quero. Agora vamos passar para as perguntas sobre Dusted Rouge, que é a nova coleção de ruivos de Gora Royal que eu criei junto com a Leslie lá na Alemanha. Essa aqui é a caixinha. Não sei se vai estar focando. E o melhor da caixinha, gente, é que tá aqui, ó. PHG. Tá, querida. Esses são 6 novos tons de ruivo. E a ideia era criar tons de ruivos que seriam mais fáceis de trabalhar e que me entregassem um resultado sem precisar de misturas muito mirabolantes. A gente criou também, tem esse book de Dusted Rouge, tem várias informações, e aí aqui no final tem os looks que a gente criou. Então tem o meu look e o look da Leslie, e aí tem uma tabelinha de cores. Esse material vai ter em algumas lojas também, e ele vai estar disponível para os salões, vai estar disponível para os salões.
Eu só falo errado. Essas aqui são as cores que a gente vai trabalhar, mas a gente sempre tem que lembrar, quando a gente tá falando de coloração permanente, a cor que a gente vê nessas mechinhas, ela nunca representa o resultado final, tá? A gente tem uma aproximação de resultado com as cores da tabela, mas vai depender muito da situação e do cabelo que eu tô trabalhando. Primeira pergunta sobre Dusted Rouge, da Fernanda Carolina. Já tem para vender os novos tons de Igora? Já, Fernanda, já tem para vender esses novos tons. Algumas lojas, por logística de distribuição, algumas lojas ainda não receberam, estão recebendo. Tem alguns tons que já esgotaram, e aí a gente vai ter que esperar até o final do mês para chegar mais, que é, por exemplo, o 6491 foi um tom que mal chegou no Brasil e já esgotou. Então, a gente vai ter que... Nem eu tenho ele no salão ainda. A gente vai ter que esperar mais um pouquinho para receber. E o Pastel Fire também. O Pastel Fire, todas as colorações que eles trouxeram, esgotou a venda no primeiro dia de venda de Dusted Rouge. E aí a gente vai ter que esperar até o final de abril para receber também. Mas já tem para vender. Se você tem muita dificuldade de encontrar Igora na sua cidade, você pode comprar num site que eu tenho parceria, que é o www.segredodacor.com.br. Eles vendem vários tons de Igora e eles vão começar a vender outros produtos da Schwarzkopf também. E quando você for comprar lá, você pode colocar o código do meu Instagram, que é PHGAN, e aí ainda ganha um descontinho maroto ali. Próxima pergunta veio do Instagram, @HilaryMel. Você disse uma vez que para o ruivo ficar mais bonito, tinha que fazer misturinhas. É preciso mesmo com as novas cores que você criou? Eu criei essas novas cores exatamente para facilitar um pouco a vida de muita gente que não consegue vir aqui no salão para fazer. Elas já são pensadas nas misturas que eu costumo fazer no salão. Não é fácil não, gente. Eu recebi alguns feedbacks de um pessoal que tá usando a coloração desde janeiro, que foi quando ela foi lançada no mundo todo. E muita gente veio no meu Instagram e falou assim: nossa, usar esses novos tons é super legal, porque parece que você e a Leslie pegaram as misturinhas que vocês mais usavam no salão e colocaram num tubinho para vender. E é basicamente essa a ideia, é você usar uma coloração já personalizada, pensando num resultado diferenciado. Eu continuo com a minha filosofia de vida, que é, se você quer um ruivo muito incrível, você vai ter que fazer umas misturinhas. Mas as novas cores de Igora já são algumas misturinhas prontas. É claro que em cima dessa misturinha que já vem pronta, você pode fazer outra misturinha, e em cima dessa você fazer uma outra misturinha para criar uma cor ainda mais personalizada. Porque o ruivo, ele é basicamente sobre isso, é você ter uma cor super personalizada, que é só sua e que fica super natural. Então, mesmo com as cores novas, você pode fazer as suas misturinhas. Mas, se você usar elas puras, você já vai ter uma cor muito incrível. Próxima pergunta da Mariane Santos. O desbotamento é diferente? As cores novas são a mistura pronta dos cobres com os nudes? Olha, o desbotamento de Dusted Rouge é igual ao desbotamento de Igora Royal. A única diferença que tem é que em Dusted Rouge a gente tem um reflexo triplo. Então, por exemplo, 8849. Ao invés de ter um reflexo intenso, que é o que a gente tinha antes, por exemplo, 877, que é um cobre intenso, a gente tem agora uma coloração que tem um reflexo triplo. Então ela tem mais pigmento e ela tem mais cores. Com isso, o desbotamento acaba sendo menor, porque eu tenho mais cor para trabalhar. E o feedback que eu tenho tido das clientes no salão e de outras pessoas que já aplicaram as cores é que o desbotamento é realmente menor, por ter mais pigmento. Não porque ela tem alguma formulação super diferente. Ela é formulada assim como as outras cores de Igora. Mas, como ela tem mais pigmento, o desbotamento acaba sendo menor. A outra parte da pergunta era: as cores novas são a mistura pronta dos cobres com os nudes. A nossa ideia, quando a gente criou a coleção, era ter ruivos nudes. E o nome original era Ruivo Nude, era a coleção de ruivo nude. Só que vai ter uma outra coleção que é de nude, que são outros novos tons, que aí mais pra frente a gente conta pra vocês. Mas, então a gente não podia usar o nome nude, a gente teve que entender algum outro nome. E aí a gente acabou com Dusted Rouge. As novas cores têm essa finalização com um brilho mais acetinado, e Dusted Rouge traduz bem pra isso. Se você perceber, todas as cores têm pelo menos o reflexo 4, que é o bege, ou o reflexo marrom. Então,
pode-se dizer que é a mistura dos ruivos com o tom nude que a gente já tinha. Só que não dá pra dizer que é a mistura do cobre com o nude, porque nem todos os reflexos têm cobre e nem todos os reflexos têm nude. Então é aquela coisa, eu sei que deve ter ficado mais complicado ainda. É a mistura do cobre com o nude, porque é a mistura de um ruivo com um tom nude, mas não é exatamente a mistura do cobre, que é o laranja, com o tom nude. Porque cada uma das cores novas tem uma configuração de pigmento diferente. Próxima pergunta da Leiloca Niro. Quais os tonalizantes devemos usar para manter as cores novas? E aí, eu vou dar um pequeno spoiler, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou dar esse spoiler. A gente vai ter uns tonalizantes novos daqui a pouquinho. Então, vamos segurar um pouquinho a ansiedade, porque vai ter tonalizante para fazer tonalização de vários tons de ruivo. Mas enquanto eles não chegam, a gente pode usar a coloração Dusted Rouge com 10 volumes para fazer a tonalização. Não tem problema. Eu sei que tem muitas meninas que acreditam, eu não quero usar coloração no cabelo inteiro, porque tem amônia, porque vai danificar, porque isso, porque aquilo. O dano que a gente tem usando a coloração no cabelo inteiro com um volume baixo, ele é praticamente insignificante. Não faz tanta diferença você tonalizar o seu cabelo inteiro com coloração ou com tonalizante. É claro que o mais indicado é o tonalizante, porque ele tem um pH mais baixo, ele ajuda a selar mais a cutícula e normalmente o tonalizante tem mais pigmento do que a coloração. Mas não tem nenhum problema você tonalizar o seu cabelo com coloração permanente. A única coisa é que, se você faz isso com o cabelo molhado, que quando você tonaliza com tonalizante, você pode fazer com o cabelo molhado. Para tonalizar com coloração permanente, você não pode fazer com o cabelo molhado, você tem que fazer com o cabelo seco, senão você não vai ter uma revelação bom de pigmento. Mas, por experiência de salão, gente, não tem problema nenhum você tonalizar o seu cabelo com coloração permanente, você pode fazer. Então, enquanto a gente não recebe os novos tons de tonalizante que vão chegar logo, a gente pode tonalizar com os tons de Dusted Rouge sem problema nenhum. Uma outra coisa que também conta muito nessa hora é que, se eu vou fazer uma tonalização, eu tenho que pensar que eu vou acabar descendo um pouquinho a cor daquele cabelo. Se eu usar o mesmo tom da raiz, eu posso acabar com um comprimento e pontas um pouco mais escuro do que a raiz. Então, a minha dica, por exemplo, para tonalizar o cabelo com as cores de Dusted Rouge é você tonalizar, mas fazer a mistura com o Pastel Fire. Então coloca ali duas partes da cor e uma parte do Pastel Fire, e aí mistura com oxidante de 10 volumes. Se você estiver trabalhando numa cor muito escura, coloca partes iguais com o Pastel Fire e o oxidante de 10 volumes, mas não coloca a coloração pura, porque a coloração ela acaba escurecendo um pouquinho as pontas. Então ou faz uma misturinha com Pastel Fire, ou coloca um pouco de mix, ou mistura com uma coloração mais clara, mas você pode fazer com Dusted Rouge sem problema nenhum. E a próxima pergunta é da Anaíde Rodrigues. O 7982 funciona no ruivo sem descolorir? Dá pra fazer um rosé gold? Gente, 7982 é uma cor que eu vou precisar alertar vocês, tá? Que é essa daqui, ó. Não sei se vai estar focando. Focou. 7982 é a cor que a gente precisava ter, só que ela é a mais diferente de todas as cores de Dusted Rouge. Ela tem muito pigmento. Se você usar ela pura no cabelo, se ele tiver claro, vai ficar bem escuro, vai ficar um rosa bem forte, bem escuro. Se ele tiver ali num tom médio, pode ser que não fique tão escuro. E num cabelo natural, ele vai ficar bem avermelhado, meio roxo, uma coisa meio marsala. Mas a gente precisava do 7982 e a gente precisava que ele fosse tão forte assim, porque ele é uma das melhores cores pra gente usar com o Pastel Fire. E aí eu consigo fazer um rosa pastel misturando o Pastel Fire com o 7982. Por experiência própria, eu não consegui até hoje fazer um rosé gold. Eu consegui fazer rosé gold misturando o 8849 com o 9674, misturando o 8849 com o 950 de Absolutes, mas com o 7982 eu não consegui fazer um rosé gold. Por quê? 7982 ele tem violeta, vermelho e azul. Juntando essas três cores, não tem como a gente revelar um tom rosé gold, porque ele acaba matando um pouco o dourado.
Mesmo quando a gente cria um rosa pastel com ele, usando o Pastel Fire, a gente vê que não tem tanto dourado. Ele fica um rosa um pouco mais, sabe, tipo rosa queimado, mais pastel, porque ele é uma cor muito fria. Então assim, dá pra usar ele puro? Dá, só que vai ficar muito forte mesmo. Dá pra fazer um rosé gold? Eu até hoje não consegui. Se vocês aí nas experiências doidas que vocês fazem em casa conseguir, aí tudo bem, mas eu, muito sinceramente, não me arriscaria, tá? Próxima pergunta é da Natália Ronculato. É necessário descolorir para atingir algum tom novo já sendo ruiva? Não, Natália, você não vai precisar descolorir para mudar o tom do seu cabelo para um tom novo, principalmente se você aplicar com o cabelo desbotado. É claro que se você está usando uma Igora 777 e você quer passar para o 9674, aí você tem 2 tons de desbotamento. Ou você vai ter que esperar o seu cabelo desbotar muito para você conseguir aplicar a cor nova e ter ela parecida como da cartela. Ou, melhor ainda, você pode fazer com o Pastel Fire e usar um oxidante forte no comprimento e pontas. Por exemplo, colocar o 9674 em partes iguais com o Pastel Fire e usar 40 volumes no comprimento e pontas. Ele vai dar uma clareadinha nesse tom que você tem. Mas descolorir mesmo, não precisa. Posso falar que 80% das minhas clientes estão migrando para Dusted Rouge, mas como eu não curto muito descolorir cabelo, eu tô fazendo toda essa migração sem descolorir, ou misturando com Pastel Fire, ou então deixando o cabelo desbotar bastante para depois fazer. E você pode ir tom a tom também. Se você tá num set, aí ele desbotou, aplica primeiro o 8849, deixa ali um mês, aí ele vai desbotar mais, aí você vem com o 9674. Então dá para colocar os tons novos sem descolorir. Próxima pergunta, ainda da Natália Ronculato. O ruivo rosé desbota para qual tom? Como manter? De todas as cores novas, eu acho que o ruivo rosé é o que tem o desbotamento mais bonito. Porque como ele é formado de vermelho, só que na altura de tom 8, por isso que ele fica rosé, o desbotamento dele não é tão forte. Ele dura bastante e ele demora um pouco mais para ficar dourado. Mas depois ali de um mês e meio, ele acaba ficando mais douradinho. Só que ainda assim você consegue ver um fundinho de cobre ali. Porque quando o vermelho começa a desbotar, ele vai ficando cobre. Então, a mutação da cor, a transformação, o desbotamento que ela tem de acordo com o tempo, ele é um pouco mais demorado. Porque a gente trabalha com uma pigmentação mais forte numa altura de tom mais elevada. Então ele desbota muito bonito, depois de muito tempo que ele começa a ficar meio dourado. Como é que a gente vai manter o ruivo rosé? Tá difícil, pega um pouco de água ali, paguei. Bom, a segunda parte da pergunta é como a gente vai manter um ruivo rosé? A gente ainda não tem tonalizante rosé. Tem um tonalizante rosé em Igora, que é o 9,5-18, que é 9,5-18. A gente consegue usar ele para manter o ruivo rosé. Vai ter tonalizante, gente, rosé. Vai chegar logo logo, acho que vai chegar antes do que vocês esperam. Mas enquanto isso, o que você pode fazer é pegar uma máscara tonalizante cobre, diluir ela num creme branco, então ela vai ficar ali mais cor de doce de leite. E aí você coloca... Eu nem deveria estar dando essas receitinhas, porque eu sei que vai dar cocôzinho em casa, mas enfim. Geralmente é o que eu recomendo para as minhas clientes que migram para o ruivo rosé e querem fazer a tonalização com máscara em casa. Elas pegam uma máscara cobre, dilui num creme branco e aí coloca 2, 3 gotinhas de uma coloração semi-permanente, né, uma cor fantasia rosa. E aí você vai criar ali um rosé. Dá para fazer isso. As minhas clientes que fizeram não tiveram problema nenhum de manchar o cabelo, nada disso. Dá pra fazer isso enquanto não tem o tonalizante. Mas quem quer usar tonalizante mesmo, você pode usar o 9,5-18 de Igora, que ele é rosé. E logo tá chegando mais uma gama diferente de rosés aí pra vocês usarem. Próxima pergunta é da Fabiana Carlini. O ruivo rosé sempre fica tão rosa como nas fotos? Dá pra fazer ele menos rosado? E aí eu coloquei aqui até uma observação. Mostrar os 2 ruivos do Instagram. Tem essas 2 fotos que eu vou colocar aqui. Vou colocar uma aqui e uma aqui. O ruivo rosé, ele sempre fica rosado assim? Depende muito da base que você está trabalhando. Se você está numa base mais quente, mais cobre, ele vai ficar mais rosado, porque daí o tom rosé ele vai ganhar força. Se você aplicar ele numa base mais clara, que está mais dourada, ele não vai ficar tão rosado. Agora, qual que é a diferença desses 2 tons?
Esse tom aqui, que tá mais claro, ele foi feito com o Pastel Fire há muito tempo atrás, quando eu tava na fase final de teste da coloração. Aí eu fiz esse tom, mas a mistura dele é com o Pastel Fire, partes iguais. E esse cabelo eu fiz numa cliente minha recentemente, quando eu fiz as fotos e os vídeos pro Modern Salon. E esse cabelo é o 884 puro. As duas tinham a mesma base, porque as duas faziam o ruivo nude antes. A mistura que eu fazia antes no cabelo delas era o 97 com 1046 em partes iguais, com oxidante de 20 na raiz e 10 no comprimento e pontas para tonalizar. E aí eu passei as duas pro ruivo rosé. Só que esse daqui, 8849 com Pastel Fire, partes iguais, mesmo oxidante, 20 na raiz, 10 nas pontas. E essa daqui eu fiz o 8849 puro, com oxidante de 20 volumes e 10 na raiz. Esses dois cabelos é o exemplo perfeito do que o Pastel Fire pode fazer. Nem sempre ele vai alterar muito a altura de tom que você tá, mas ele vai transformar a cor que a gente tem num tom pastel. É claro, gente, que isso aqui é foto, tá? Se você é uma boa raposa, você sabe que cada foto a gente tem uma cor diferente. Eu tenho a graça... Não é graça, como fala? Quando você é agraciado. Privilégio? Eu tenho privilégio. Eu tenho o privilégio de ter uma sacada no meu salão. E eu só tiro fotos durante o dia porque eu gosto do resultado do ruivo na iluminação natural. Ainda assim, se é um dia que está mais ensolarado ou mais nublado, eu tenho alteração de cor nas fotos. Então, esses dois cabelos, eles foram tirados. A foto foi tirada na sacada do salão e sempre tem alteração de cor. Eu posso dizer para vocês com muita segurança que o 8849 ele não fica tão rosa quanto nas fotos. Ele fica muito mais bonito e ele fica ainda mais natural. Mas, dependendo da luz que você for tirar a sua foto, você vai ter um cabelo mais rosa. Isso com certeza. A próxima dúvida é da Mariane Carvalho. O 9674 pega num cabelo ruivo, tom 7 ou 8, ou ele é realmente um tom 9 muito claro? E aí, entra algumas regras de colorimetria. Porque você pode pegar um tom muito claro, usar um oxidante baixo, tipo 20 volumes, e aí você não vai ter um super clareamento. Ele não vai ficar tão claro. Ele pega em cima de um cabelo que foi colorido com 7 ou com 8? Pega. Ele só vai mudar um pouquinho a pigmentação. E aí você tem que tomar cuidado, porque se o seu cabelo tá mais escuro, você tem que usar um oxidante mais baixo na sua raiz que tá natural. Se o seu cabelo tá um pouco mais claro, você pode usar um oxidante mais forte na raiz. Mas dá pra fazer ele mesmo em cabelo mais escuros. O 9674 é uma das cores que eu mais uso pra fazer retoque de raiz, porque como ele é um ruivo bem nude, ele não acende a raiz. Então aí você usa ele ali com um oxidante mais baixo na raiz, tem uma raizinha super natural, não briga tanto com a cor do desbotamento. Chegou o cliente, gente, vou ter que dar uma pausa no vídeo. Mas dá pra você fazer. Ó, dá só uma olhada, gente. Esse aqui é o exemplo perfeito. A gente usou o 9674. A gente fez a raizinha com 20 volumes pra ficar esse leve sombreado, pra ele não ficar tão claro. E a gente tonalizou ele no comprimento de pontas com o próprio 9674. Ele fica lindo, fica super nude. O brilho é sensacional. Tá vendo? Dá muito bem pra tonalizar com as cores de Dusted Rouge. Não tem problema nenhum, o cabelo continua saudável, com muito movimento e um super brilho. A próxima pergunta é da Liz, veio do Instagram. É da Liz_Felix_Greco, ou Greco. O 9674 sem o Pastel Fire já fica nude? E a resposta é sim. 9674, que é esse daqui, ó, é a cor mais nude que a gente tem em Dusted Rouge. Ele é basicamente a mistura do 97 com o 1046, sem o poder do super clareamento do 1046. Então ele é uma pigmentação pensada para ser ruivo nude. É uma das cores mais bonitas da coleção. E eu tenho usado muito o 9674 para fazer retoque. Quando a gente faz um retoque de um ruivo que está desbotado e eu quero fazer só a raiz, eu preciso daquela raiz um pouco mais nude, para não brigar muito com o comprimento e pontas e não deixar a raiz marcada. E o 9674 é perfeito para isso.
É claro que se você usar o 9674 com 20 volumes, ele vai ficar mais escurinho e ainda mais nude. Se você usar ele com 30 volumes ou até com 40, ele vai ficar bem claro e vai ter aquela vibração de quase Strawberry Blonde. Por isso que eu falo bastante que o 9674 é o Strawberry Blonde da coleção. Se você usar ele com oxidante forte, ele vai ficar super clarinho. Não precisa do Pastel Fire para o 9674 ficar nude, porque ele já é formulado para isso. Posso usar com o Pastel Fire? Posso, principalmente se eu quiser esse resultado nude mais clarinho num cabelo muito escuro. A gente pode trabalhar com 30 ou com 40 volumes, só que fazer uma misturinha com o Pastel Fire, de repente partes iguais ou então 2 partes da cor e uma parte do Pastel Fire. Aí vai depender muito da altura de tom que você tem e da espessura do seu cabelo. Próxima pergunta. Vem do Instagram também, da @_Li Soares. É necessário usar sempre o Pastel Fire com as novas cores Dusted Rouge? Não, você não precisa usar sempre. Eu gosto muito de usar o Pastel Fire com as cores, porque eu sempre tenho um resultado mais claro, mais pastel e mais natural ainda. Mas as cores já são formuladas para te dar um resultado perfeito e mais natural. Você não precisa misturar o Pastel Fire sempre. Agora, quem tem o cabelo muito escuro e muito grosso, pode trabalhar com um oxidante mais forte e sempre fazer a misturinha com o Pastel Fire. Se você fizer uma mistura, partes iguais da cor com o Pastel Fire e usar um oxidante forte em cima de uma base escura, você vai conseguir um clareamento melhor e vai conseguir uma cor mais neutra, mais natural. Não quer dizer necessariamente que ele vai transformar completamente o pigmento, porque a gente tem que levar em conta, se você tem uma base escura e você vai clarear essa base, e ela não vai parecer tão pastel, porque por mais que seja um clareamento a mais, não vai clarear como uma super clareadora. Seu cabelo não vai clarear 5, 6 tons. Ele só vai adicionar ali 2 tonzinhos a mais para você conseguir um resultado mais claro. E como o Pastel Fire já tem aquela direção leve de tom mais fria, ele dá uma neutralizada no fundo e o tom fica ainda mais natural. Próxima pergunta vem do Instagram também, @panlobo. Qual tom chega mais num ferrugem? E aí vai depender muito da base que você tem. As cores que eu indico mais para fazer o ferrugem é o 7764 e o 6491. Para mim, das duas, o 6491 é o que fica mais ferrugem. Só que se você usar o 6491 com um oxidante muito baixo, ele não vai ficar claro, ele fica bem escuro, porque ele tem bege, violeta e cinza. Então ele, com uma oxidação baixa, fica bem escura. Então geralmente quando eu uso o 6491 para ter um tom mais ferrugem, ou eu uso com 30 ou com 40 volumes. Se o cabelo for muito escuro, eu coloco 2 partes do 6491 e uma parte do Pastel Fire, porque daí ele me dá uma ajudinha a clarear um pouco mais o cabelo. Ele fica um ferrugem perfeito e o desbotamento dele é lindo, porque como ele é um tom mais fechado, o desbotamento não é tão rápido e o cabelo não chega a ficar dourado, porque ele sempre vai manter ali num tom 6, no máximo 7. Então para quem quer um ferrugem, pode mandar ver no 6491. Se o seu cabelo estiver muito claro, você pode fazer o 6491 com o Pastel Fire e ainda colocar um pouco de mix cobre, né, o 077, porque daí você vai suprir um pouquinho o fundo de clareamento que o seu cabelo perde, por estar muito claro. Próxima pergunta e última, vem do Instagram também, Laura M. Deoli. Posso usar essas cores em casa sem a ajuda de um profissional? Aí, gente, assim, eu sou cabeleireiro, né? Eu jamais indicaria que você fizesse uma coloração em casa, porque os riscos disso dar errado, eles são altos, né? São bem grandes. A aplicação que você faz em casa, ela pode funcionar, mas ela pode não ser ideal. E aí você pode ter uma raiz mais clara, umas pontas mais escuras, tudo pode acontecer. É uma coloração pensada pro profissional, para ser usada dentro de salão, mas nada impede você de fazer em casa. Só que aí a responsabilidade é toda sua. Eu sei que assim, eu faço um trabalho de aplicação completamente diferenciado do que você faria em casa, por exemplo. Mas você pode usar? Pode. Tá vendendo na loja. Você comprou é seu. Você faz o que você quiser. Mas não dá pra ouvir da minha boca que é super seguro você aplicar uma coloração profissional em casa, né? Mas eu vou fazer o quê? Paciência. Aí eu fiz uma anotação aqui também. Nossa, tá pegando um sol desgraçado na minha cara.
Eu fiz uma anotação aqui porque tinha algumas perguntas sobre cobertura de brancos, mas nenhuma delas era muito específica. Então eu fiz uma anotação aqui, falar sobre cobertura de brancos. Dá para cobrir branco com Dusted Rouge? Perfeitamente. Assim como todas as outras cores de Gora Royal, Dusted Rouge oferece uma cobertura de até 70% de brancos sem precisar misturar a base. Se eu tenho um branco muito resistente, um branco muito grosso ou uma grande quantidade de brancos, aí você vai ter que misturar a base. Eu, particularmente, não gosto muito de misturar base, tipo 60, 70, 80, 90, ou então aquela base especial da Igora, que é o 800, 700, 900. Então, eu não curto muito fazer a cobertura de brancos com as bases naturais, né, que são os traços zeros ou traço 00. Eu gosto muito de, quando eu preciso cobrir branco, eu gosto muito de misturar com Absolutes, que é uma linha de Igora específica para cobertura de brancos, só que são cores, são tons com reflexo e cobertura de brancos. Deixa eu pegar a tabela para mostrar para vocês. Pode deixar mais. Olha só, a caixinha de Igora Absolutes é essa daqui. Não sei se vai estar focando. Oi meninas, tudo bom? Tá? Essa é a caixinha de Absolutes. Esse tom aqui é o 807. Cadê o foco, minha gente? Aí, é o 8-07. E é uma cartela que tem uma gama de cores grande, que é essa daqui. E você pode fazer a sua misturinha, em vez de você colocar uma base para cobertura de brancos, uma base natural, você pode colocar uma cor de Absolutes. E aqui tem várias cores que são legais para você fazer a mistura e cobrir o branco, né? Tem o 950, tem 850, tem 7450, tem o 807, tem 801, tem várias cores. Eu sugiro vocês darem uma pesquisada sobre Absolutes, porque a cobertura de brancos é perfeita. A única observação é, fazer cobertura de brancos com Igora Absolutes, você tem que usar oxidante alto. Então 30 ou 40 volumes, sempre. Porque a linha de Absolutes, tem mais pigmento do que uma coloração normal. E aí, o que acontece? Se você usar uma oxidação baixa, ele vai ficar super escuro. Então tem que ser oxidação alta. Qual é a vantagem de fazer a mistura de cobertura de brancos com Absolutes e não com uma base natural, normal, né, um traço zero? A vantagem é que, como eu tenho uma coloração que tem reflexo, né, que tem nuance, eu não vou ter aquela transparência levemente rosada que pode ficar no branco quando a gente tenta fazer a cobertura com ruivo. Então, acabou esse problema, é só misturar com Absolutes. Por exemplo, hoje eu fiz uma cobertura de branco que eu usei o 5869, 40 gramas e 20 gramas do 7450, que é um bege meio dourado. Então aí no final das contas ele me deu ali um marrom avermelhado e ficou super bonito, cobriu 100% dos brancos. Fiz isso com 30 volumes, ele não ficou super claro, ele continuou ali na altura de tom 6. Então a minha dica para vocês para cobrir branco é, se precisar misturar base, usa as bases de Igora Absolutes. Se você não tem tantos brancos, eles não são tão resistentes, até 70% de brancos Dusted Rouge cobre sem problemas nenhum. Nossa, ó, foi assim, ó, quase uma claquete. Bom, agora eu tenho duas perguntinhas extras aqui que eu separei, que são interessantes. Então a primeira pergunta é da Gleice Duarte, nossa moderadora. Dá pra conseguir abertura bacana em base escura só com a clareadora? Ela pediu pra eu falar um pouquinho de champusada versus clareadora. E até fui lá no grupo, perguntei porque eu não sabia exatamente o que era a tal da champusada. E descobri que é shampoo com descolorante. Eu não costumo fazer essa técnica no salão de passar shampoo com descolorante antes de aplicar coloração. Geralmente eu prefiro usar a super clareadora. As duas coisas são muito diferentes. Misturar um shampoo com descolorante e fazer a aplicação de uma clareadora. Se o seu cabelo está muito escuro e você precisa de uma abertura grande, você tem que fazer a limpeza de cor. É que champusada eu chamo de limpeza de cor, tá? Porque, sei lá, porque champusada pra mim não rola. Eu prefiro fazer a limpeza de cor se o cabelo estiver muito pigmentado, com muito excesso de pigmento. Então aí eu vou lá e existe mesmo essa
essa misturinha de limpeza de cor. Eu misturo geralmente 2 partes de shampoo e 1 parte de descolorante, e aí você vai lá, massageia o cabelo até descarregar. A super clareadora, ela serve muito bem quando eu preciso fazer um tom mais claro. Só que se for para usar no comprimento e pontas, eu vou ter que colocar com 40 volumes e ela só vai me abrir ali no máximo uns 2 tons. Isso se você estiver trabalhando em alturas de tom acima de 7. Barulhenta. Se você estiver trabalhando em alturas de tom acima de 7. Abaixo, de 6 para baixo, já é um pouco mais difícil clarear com super clareadora. Mas se você tiver numa base escura, num 4, e você usar uma super clareadora com 40 volumes, você consegue chegar pelo menos num 8. Só que a aplicação tem que ser muito bem aplicada. Tem que ter bastante produto, tem que aplicar do jeito certo, começar do comprimento e pontas. Raiz, geralmente eu nem uso oxidante muito forte, mas dá para clarear super bem com a super clareadora. Já com a shampoozada, né, a limpeza de cor... Eu não gosto, gente. Eu não curto fazer descoloração pra fazer ruivo, né? Mas se você quiser abrir o tom do seu cabelo primeiro com uma super clareadora e depois fazer a cor, manda bala. Elas precisam terminar aqui a última... Elas vão terminar aqui de escovar as últimas clientes, que a gente já tá no final. Quase acabando o vídeo. Hoje ainda acaba. Última pergunta extra. E vem da Maria Lucena. Qual o melhor produto para a durabilidade da cor? Eu sempre costumo falar para as minhas clientes, gente, que o mais importante para a sua cor durar mais é um shampoo sem sulfato. Quem faz low pool, no pool, ótimo. Já arrasou. Eu costumo usar e indicar para todas as minhas clientes que seja um shampoo sem sulfato. O shampoo sem sulfato do Color Freeze para mim é um dos melhores que tem. E ele ainda tem a tecnologia de Bonacure que ajuda a durar ainda mais a cor. Costumo indicar bastante também os co-washes, que são os condicionadores de limpeza, mas não é todo mundo que está acostumado com esse tipo de ritual. Se você quiser experimentar, é ótimo, só que eu geralmente indico para intercalar. Um dia você lava o cabelo com shampoo sem sulfato, no outro dia você lava ele com o co-wash. Gosto bastante, faz com que a cor dure muito mais e agride muito menos o cabelo. Eu acredito que isso seja o maior segredo para o cabelo durar muito mais. E é claro que você pode, a cada 15, 20 dias, usar uma máscara tonalizante. E uma outra coisa que é muito importante também para durar mais o ruivo é o leave-in, protetor térmico. Então tem que ter um protetor térmico poderoso, porque secador, chapinha, tudo isso pode desbotar muito mais o seu cabelo. Escolhe um bom protetor aí pro seu cabelo. Eu particularmente gosto desses 3 aqui. Eu não vivo sem eles. Esse daqui é o condicionador spray de Repair da Bonacure. Ele é bifásico, então tem que agitar. Esse daqui é o condicionador spray da linha de Fiber Force, que também já é para cabelo que tá frágil, que tá quebradiço. Ele também é bifásico, tem que agitar antes de aplicar, tá? É que ele é fotossensível, então a embalagem tem que ser escura. E também amo esse daqui, que é o condicionador spray da linha de Color Freeze. Então ele ainda complementa a tecnologia do shampoo sem sulfato. Ele é ótimo, dá um super brilho no cabelo e o cheiro é uma delícia. Então eu gosto muito desses protetores térmicos em spray. Mas você pode usar o protetor térmico que você quiser, contanto que use um protetor térmico antes de secar ou escovar o cabelo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de perguntas e respostas sobre Dusted Rouge. Eu espero ter conseguido tirar a maior parte das dúvidas de vocês. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal também, que eu vou deixar o link na descrição para vocês, que é um vídeo onde eu explico cor por cor, o que cada uma das cores faz, qual é o tipo de revelação que cada uma das cores tem. Isso porque eu vi também que no tópico e no Instagram tinha muita gente, eu queria entender cor por cor, o que é, qual cada tom. E eu já tenho um vídeo assim, que eu explico todas as cores de Dusted Rouge e falo um pouco do Pastel Fire também. Então o link tá aqui embaixo para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas ainda, a gente pensa em fazer perguntas e respostas de Dusted Rouge 2.0, mas qualquer coisa, tamo por aí. Enfim, me sigam nas redes sociais para mais inspirações e mais cabelos coloridos incríveis, e a gente se vê por aí. Tchau!